Boa noite. As 72 famílias que ocupam há 20 anos a antiga Casa de Saúde Anchieta, no Canal 2 em Santos, tiveram uma boa notícia na novela sobre o destino do imóvel. Depois de 25 dias sem água, o abastecimento foi retomado e estão sendo realizadas obras para individualização das contas. O acordo dos moradores da Casa Anchieta com a Sabesp foi o pagamento mensal de um valor simbólico de R$ 15,18 por família, para usar 10 metros cúbicos de água, o equivalente a 10 mil litros. Se o consumo ultrapassar esse limite, a família paga o equivalente. A gente estamos pagando a taxa social, que é apenas 1/3 da taxa comum. Então, para nós é benéfico, uma vez que a maioria das famílias são carentes. Um ótimo acordo. Chegou em boa hora, né? Porque a gente estava sofrendo já há mais de 25 dias, né? Sem água. Uma situação assim que não desejo para ninguém, né? Muita gente sofrendo, principalmente as crianças, né? Crianças, tem bebês, tem pessoas idosas aqui também, né? Gestante. Tinha uma pessoa que estava doente em estado terminal. Tudo passando por esse sofrimento. A vereadora Thelma de Souza foi a responsável pela negociação com a estatal, que alegou ter cortado a água por causa de uma dívida de R$ 60 mil ao longo de 20 anos. Nós temos uma pressão vinda do Ministério Público sobre a Sabesp, essa pressão veio através de duas promotorias, a Promotoria de Defesa da Criança e da Juventude e a Promotoria em Defesa do Consumidor. Esse é um tipo de pressão. E o outro é que o advogado deles, doutor Alexandre Pecoraro, está garantindo uma liminar pelo uso capião e outros direitos. Afinal, eles estão aqui desde o ano 2000. Algumas famílias já completaram 14 anos de estabilidade. Enquanto isso ocorre, isso é com o advogado, e em outro tipo de situação, não é no Ministério, nós estamos aguardando a titularidade. Enquanto isso acontece, a Sabesp tem que religar a aula. A antiga Casa de Saúde Anchieta, onde funcionava um hospital psiquiátrico, foi desativada há 28 anos. O prédio fica na Vila Belmiro, em Santos, e foi ocupado há 2 décadas. Desde então, 350 pessoas, mais de 70 famílias, vivem aqui. A regularização do imóvel se arrasta na justiça. Por enquanto, os moradores conseguiram uma decisão provisória, que suspende a ordem de desocupação. Enquanto não se decidir a titularidade, e a liminar já está conseguida, ela já existe, nenhum direito pode ser retirado dessas famílias, nem água, nem luz, nem qualquer outro tipo de elemento da cidadania. E é por isso que nós estamos aqui, para garantir que isso seja cumprido. Foi sepultado agora à tarde o corpo da ex-primeira-dama de Santos, Nilze Bassi Justo, que era a viúva de Oswaldo Justo. Nilze tinha 86 anos e estava internada havia uma semana na Santa Casa de Santos por causa de uma inflamação nas veias. O estado de saúde se agravou por causa de complicações renais. Ela foi primeira-dama da cidade no período em que Oswaldo Justo foi prefeito, entre 1984 e 1988. Recentemente, nós tivemos a satisfação de noticiar que o seu Eurico, um idoso de 74 anos, que buscou tratamento odontológico na clínica da Unisanta e desenvolveu uma linda história de amizade com a estudante que o atendeu, arrumou um tão sonhado emprego. Hoje, a repórter Ione Furukawa foi conferir de perto o trabalho dele em Santos. Sorriso estampado no rosto e gratidão no coração. Isso me renovou no primeiro dia 18 anos. No segundo dia estou me sentindo jovem, mais 50 anos. Desempregado há mais de 10 anos, com dívidas no banco e contas atrasadas, seu Eurico estava passando necessidade. Graças à amizade com a estudante de odontologia da Unisanta, Bárbara Romano, que o tratava na universidade, a situação dele mudou. A história do idoso foi parar no Facebook e na mídia regional. Lupércio Conde, dono de uma construtora em Santos, estendeu a mão ao aposentado. Eu acho que ele merecia um trabalho, né, pela forma dele, toda bem solta, né, gosta de falar também um pouco, né. E aí nós conversamos e eu pensei, aqui eu ia colocar uma catraca aqui na entrada e eu achei que isso aí teria muito movimento. E foi oportuno, porque ele veio e eu falei, eu vou colocar como ascensorista, né?
para funcionar, para receber, pelo menos não ficava uma fila aqui na entrada do prédio, né? A reportagem exibida pelo Caderno Regional teve mais de 100 mil visualizações. Eu quero aproveitar a oportunidade que vocês estão me dando para agradecer a minha dentista, Bárbara Maia Romano, pela dedicação que ela teve com a minha pessoa. Segundo, a TV Santa Cecília, que publicando a matéria expandiu o que eu estava querendo. Terceiro, a família Conde, que sempre presentes às atividades sociais, assistenciais, me deu a oportunidade e me ofereceu esse emprego que eu estou. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser, como deu tudo certo, só foi essa etapa aí de acúmulo de dívidas, mas Deus é Pai, eu estou sabendo que eu vou sair dessa aí vitorioso, com a ajuda de todos esses que eu acabei de falar. O Orquidário de Santos recebe nesse fim de semana a primeira feira de orquídeas do inverno. O público vai encontrar mudas das flores a partir de R$10. A feira é realizada em parceria com a Associação dos Orquidófilos de Santos. O orquidário fica na Praça Washington, sem número, no José Menino. O presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira, vai ser homenageado pela Câmara Municipal de São Vicente. O vereador Jabá visitou a Universidade Santa Cecília na semana passada. O político do PSDB vai entregar ao pró-reitor administrativo da Unisanta a medalha Célula Máter, maior honraria que pode ser concedida pelo município. Na reunião que aconteceu na sala da reitoria da universidade, ficou decidido que a homenagem vai ser entregue nesse segundo semestre. Muita gente também da nossa comunidade lá de São Vicente é aluno aqui. A própria Santa Cecília é a que divulga, né, o resultado das eleições da nossa cidade, né, o futebol, quando o próprio time de São Vicente estava atuando, que Deus quiser vai voltar de novo, né, estão se reestruturando. Então eu achei de extrema importância homenagear uma pessoa que ajudou a nossa cidade divulgando a se desenvolver. Começa amanhã o Festival Santos Café, um dos mais tradicionais da cidade. Além de degustação de café e de cervejas artesanais, o evento vai ter atrações musicais, exposição e carros antigos e feira de antiguidades. As atividades se espalham por todo o centro histórico. O festival segue com programação diária até domingo. E a segunda mostra dos professores da Escola de Artes Cênicas Wilson Geraldo começa amanhã em Santos. A diretora do grupo conversou com a equipe do Caderno Regional sobre o evento. A programação começa na sexta-feira com uma leitura dramática de um texto chamado Atrabilis, que fazem 3 professoras e uma secretária da escola, as duas secretárias da escola. No sábado nós temos uma oficina de dança com a Paula Iga, que dançou aqui no Corpo Estável de Teatro, junto com a Inês Haddad, que é nossa professora, e a Bianca de Oliveira, que estão aqui no Brasil. A Bianca está na Espanha recentemente, a Paula está nos Estados Unidos, vieram para dançar. E a Inês fez a coreografia, e essa coreografia é acompanhada pelo canto do professor Luiz Eduardo Frim, que é um cantor lírico, e que ele canta e elas dançam. E na parte da tarde tem uma oficina de dança para alunos da escola com a Paula Iga. No domingo vai ter a apresentação da Patética, que é um espetáculo de teatro dirigido pelo nosso professor de corpo, Ney Gomes, com a companhia dele, que é a Companhia Estável, de São Paulo. Na segunda-feira vamos ter a apresentação da tese de doutorado do professor Luiz Eduardo Frim, que é uma tese sobre teatro de grupo, às 19 horas. E às 20, uma reapresentação da peça Patética, mas só para alunos da escola. E na terça-feira, para encerrar, nós temos uma atividade do ator no cinema. São cenas que o ex-professor da escola, Luiz Mário, com o atual Diego Andrade, eles preparam atores para cinema. Então a gente vai trazer essa atividade também, até para atender um pouco a nossa parceria com o Instituto Querô. Então é uma atividade conjunta aí do Instituto Querô com
a escola, né? Pensamos nessa atividade em função disso. E todas essas 7 atividades acontecem no Teatro Guarani? Tudo no Teatro Guarani, que é a nossa sede. Perfeito. E as atividades são de graça? São gratuitas, abertas ao público, todas elas, esperamos muita gente. Essa mostra desse ano, ela tem um caráter muito mais formativo do que apenas espetáculos. Então a gente vai mostrar essas atividades, na verdade, e conversar depois de cada uma delas. Vai ter uma conversa e nós esperamos que a comunidade teatral e a comunidade cultural também da Baixada, porque não é só teatro, nós estamos abordando música, dança, cinema, até um trabalho acadêmico, né? Então, nós gostaríamos muito de receber o público dos grupos de teatro, as pessoas que fazem teatro aqui ou que queiram fazer ainda, não começaram, pessoas que tenham curiosidade de ver, mas também quem está na área cultural. O endereço do Teatro Guarani é Praça dos Andradas, número 100, no Centro Histórico. No Santa Portal você encontra mais informações do evento. Futebol. O Santos começou bem nas oitavas de final da Libertadores. A equipe venceu o Atlético Paranaense por 3-2 fora de casa. Agora o Peixe pode perder no jogo da volta por até um gol de diferença, desde que o adversário não faça mais de 3. Jogando na Vila Capanema, o Atlético Paranaense abre o placar logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Sidney cruza a bola, Lúcio Gonzalez fura e Nicão pega de primeira, 1-0. O Santos empata aos 25 minutos. Lucas Lima toca para Kaique, que avança e chuta forte, 1-1. O Peixe vira a partida na segunda etapa. Vitor Ferraz arrisca de longe. O goleiro Everton falha e Bruno Henrique, quase em cima da linha, empurra para as redes. O alvinegro praiano amplia a vantagem pouco depois. Bruno Henrique faz boa jogada e cruza rasteiro para Kaique marcar de letra o segundo dele na partida. Ederson ainda desconta após chute dentro da pequena área, mas ficou nisso. Final, Santos 3, Atlético Paranaense 2. O jogo da volta acontece no dia 10 de agosto no Pacaembu. A próxima partida do Peixe é neste domingo, contra o São Paulo na Vila Belmiro pelo Brasileirão. Para falar mais sobre o jogo entre Santos e Atlético Paranaense, nós recebemos agora o jornalista do Santa Portal, Rodrigo Martins. Rodrigo, boa noite. Qual a avaliação do Santos ontem? Foi uma boa partida, né, Rodrigo? Primeiramente, boa noite a todos. Foi uma boa atuação do Santos. Em que pese ali, o Santos entrou um pouco desatento no começo do jogo, né? Nos primeiros minutos acabou sofrendo um gol ali, mas o time conseguiu se recuperar rápido, isso é positivo. E o Santos conseguiu empatar o jogo antes do intervalo. Depois o Atlético pressionou, enfim, mas... E no segundo tempo o Santos voltou muito bem. Conseguiu Lucas Lima 2 jogou gols. bem, né, Rodrigo? Então... O Lucas Lima, quando cresce, né, no rendimento dele, a equipe vem junto com ele, né? O que é fundamental para o Santos, que a gente percebe nessa temporada, é quando 3 jogadores estão bem, que o Santos consegue seus melhores resultados, que é o Vanderlei... no caso, né? O Vanderlei, Lucas Lima e o Bruno Henrique. Quando esses 3 estão num bom dia, o Santos Bruno vai Henrique bem. Talvez seja a melhor contratação do Santos, né, dos últimos tempos. Sim, nessa temporada, sem dúvida alguma. Tem, né, sem dúvida alguma. Fez uma bela... O Kaique também, né? Marcou 2 gols e um golaço, né? O segundo gol, o gol de letra, né? Foi bonito, né? O gol do Kaique. Pois é, né? O Kaique é o carrasco do Atlético Paranaense. No jogo do Brasileiro ele fez verdade. 2, fez mais 2 agora. Isso mostra que o jogador tem estrela contra o Atlético Paranaense. Num jogo importante, você fazer 2 gols que nem ele fez, o primeiro ali entrando cara a cara com o Everton, e depois um gol de letra, mostra que o jogador estava numa noite realmente inspirada e que ele estava atento no jogo. Ele está se firmando na equipe, né, Rodrigo? Está agarrando a oportunidade, né? Como é que Alguns fica jogos... quando o Ricardo Oliveira voltar? Eu imagino que o Levir tenha o Ricardo Oliveira como titular num primeiro momento. Mas o Kaique está mostrando que está à disposição, que está ali para qualquer eventualidade ele vai entrar e vai dar conta do recado, como foi ontem. É bom para o Ricardo Oliveira ficar esperto também, né? Sim, sim.
Bom, o jogo da volta agora é só em agosto, né, Rodrigo? Mas antes, o Santos tem o clássico aí contra o São Paulo pelo Brasileirão. E o São Paulo fechou, né, com o Dorival Júnior, já é o técnico do São Paulo, mas nessa partida ainda o Pintada que vai dirigir a equipe interinamente. Qual é a expectativa para essa partida? O Dorival ele pediu um tempo à diretoria do São Paulo, que a esposa dele está com problemas de saúde, vai passar por uma cirurgia, ele pediu para se apresentar na segunda-feira. Para o Santos é tentar manter o embalo, né? O Santos vinha de alguns tropeços no Campeonato Brasileiro e nessa partida da Libertadores conseguiu uma expressiva vitória. Venceu o Atlético Paranaense com 3 gols na casa do adversário, é importantíssimo. Então o Santos mostrou que é uma equipe forte, é uma equipe que tem condições de brigar, mas precisa reagir no campeonato. Na Libertadores, né, Rodrigo, o Santos? Sim, é o único invicto. O único invicto da Libertadores. Até agora, o Atlético Mineiro... É uma boa vantagem para o jogo da volta, Rodrigo? É uma ótima vantagem. É uma ótima vantagem. Você pode perder... O Santos vai jogar na Vila ou vai jogar no Pacaembu, em São Paulo, sabe? A princípio, na Vila Belmiro. Na Vila. Mas você pode perder de 1-0 ou 2-1 em casa que você está classificado. O ideal seria o Santos marcar um gol logo de cara já também, porque sim, aí complica de vez a vida do Atlético, né? Sim, o Atlético, imagino que no jogo de volta, se o Santos marcar um gol, o Atlético acaba dando uma desanimada, porque é uma desvantagem muito grande contra um adversário forte que nem o Santos, na Vila Belmiro, é bem complicado. O Santos estava se movimentando aí para trazer o Nilmar. Já tem alguma posição a respeito, Rodrigo? Então, o Nilmar foi aprovado nos exames médicos. Foram 3 dias de bateria de exames. O Nilmar está aprovado. Agora só falta a assinatura do contrato que deve ocorrer. O presidente Modesto Roma Júnior está numa reunião em São Paulo. Assim que o presidente puder retornar, o Santos deve formalizar aí a contratação, a assinatura do contrato e anunciar oficialmente o Nilmar como reforço que vem até o final de 2018. Mas ele vai precisar de um tempo também, né, Rodrigo? Porque ele está 14 meses, né, sem jogar. Sim, ele teve 2 operações... Ele pode estar bem fisicamente, mas tecnicamente, né, não vai estar... Sim, ele teve 2 operações, uma em cada joelho. E antes disso ele também vinha tendo problemas para se firmar no Al Nassr dos Emirados Árabes. Então, provavelmente ele ainda vai precisar de um tempinho para entrar em forma. Se acredita entre um mês e meio, para que ele possa estar em condições de jogar. Independente disso, é uma boa contratação? Você acha que ele se encaixa nesse time, Rodrigo? Assim, tecnicamente o Nilmar eu não tenho dúvida que acrescenta muito ao time, mas a condição física dele é uma incógnita. Sempre foi preocupante, né, a condição dele, né? Então, por mais que o jogador esteja fisicamente, clinicamente bom, qual foi o impacto dessa lesão no rendimento do jogador? Como é que ele vai se desenvolver dentro do campo? Essas são perguntas que a gente só vai saber realmente quando ele estiver jogando. Bom, vamos descobrir, né? Talvez daqui a um mês, né? Vamos esperar, né? Bom, Rodrigo, vamos falar um pouquinho também de outra equipe paulista que jogou ontem pela Libertadores. O Palmeiras perdeu por 1-0 do Barcelona de Guayaquil. Ficou difícil a situação para o Alviverde, tomou o gol aos 46 do segundo tempo, né? Podia vir trazer um empate, acabou vindo com uma derrota de 1-0. O Palmeiras, o primeiro tempo do Palmeiras eu acredito que foi um bom primeiro tempo, mas o time recuou demais no segundo tempo. E o Barcelona de Guayaquil, ele fez uma boa campanha na primeira fase, estava no grupo do Botafogo e do Atlético Nacional, que é o atual campeão, e passou em primeiro lugar. Então era uma boa equipe e o Palmeiras acabou se comportando de uma maneira muito defensiva. E, assim, Libertadores é complicado. Não é uma equipe de grande criatividade, né? O Barcelona de Guayaquil, vamos combinar também, né? Sim. Mas joga fechadinho e tal. Então, o Cuca teve uma dificuldade que foi a questão do Guerra, né? Ele perdeu o Guerra em cima da hora. Isso é complicado, acabou mexendo na estrutura do time. Mas o Palmeiras recuou demais no segundo tempo, chamou o Barcelona. O Barcelona teve grandes chances. E acabou fazendo, por ironia, o gol num lance ocasional até, um chute despretensioso. E a bola acabou entrando. A Libertadores é complicado. Bom, o Palmeiras tem todas as condições de reverter o resultado jogando agora em casa, né, Rodrigo?
Tem, mas eu acredito que vai ser difícil. Mas é bom tomar cuidado. Não vai ser uma tarefa fácil, não. Bom, vamos falar da Copa Paulista. A Portuguesa Santista joga em casa nesse domingo contra o São Caetano pela segunda rodada da competição. A Portuguesa Santista tenta garantir a primeira vitória do torneio. Para isso, vai ter que vencer o São Caetano. É um time muito forte, né? Porque é um time que parece que está jogando junto já há bastante tempo. Teve bastante tempo para eles fazerem a sua preparação. Falam que é um time experiente também. A Portuguesa Santista estreou o campeonato com derrota. Perdeu fora de casa para a Portuguesa de Desportos por 1-0. Com o resultado, a Briosa é a última colocada do grupo 3 com nenhum ponto. Jogando em Uricumoça, o time tenta reverter essa situação. O técnico Douglinhas acredita que para somar pontos é preciso melhorar o condicionamento físico dos jogadores que tiveram apenas 20 dias para se preparar para a Copa Paulista. Isso vai vir naturalmente, né, com o tempo de trabalho, porque no segundo tempo teve um momento de jogo como nós jogamos mais de 30 minutos com um a menos, né, os meninos sentiram cãibra, alguns sentiram cãibra, então assim, acho que é uma coisa também natural, você dobra o esforço, né, com a menos em campo, contra a Portuguesa, no Canindé, um campo grande, e estava também, devido ao sereno, o campo estava molhado, estava um pouco pesado, mas eu acho que assim, o que tem que melhorar mesmo é essa parte física. Melhorando a parte física, passando as informações corretas para eles, eles respondendo, acho que o trabalho vai embora. Para conseguir a primeira vitória, o apoio da torcida vai ser fundamental. O jogo é no domingo, às 10 da manhã. Agora com a torcida a favor, eu acho que a gente vai jogar melhor. Com a pressão da torcida, e a gente já vai sair pressionando o São Caetano. E jogando em casa tem essa diferença? Tem, o favor é isso, é da torcida, né? Que eles apoiam bastante. Fora de casa é pouca, mas às vezes a gente consegue sair jogando bem melhor. Bom, o Rodrigo, foi até um resultado não tão ruim, né? A Portuguesa jogou com um jogador a menos o segundo tempo inteiro, praticamente. Derrota de 1-0 jogando lá, quer dizer, não é tão surpreendente esse resultado, né, para a Portuguesa. Até por ser um começo de trabalho, né, que a Portuguesa acabou reformulando o time inteiro. Então, digamos que foi um resultado aceitável. Claro que ninguém fica contente em perder o jogo. Não, claro. Gostaria de estrear ou com um empate. Seria ótimo se tivesse vencido, né? Mas... ou com uma vitória no Canindé, mas foi um bom resultado. Falta entrosamento por causa dessa reformulação, Rodrigo, você diria? Ainda? Acredito que sim, né? O próprio Douglinhas falou aqui pra gente no Caderno Regional. É complicado você entrosar a equipe, por mais que ele conheça esses jogadores, tem os jogadores que ficaram também do elenco que disputou a A3 com a Portuguesa, então ele precisa encaixar esses jogadores, fazer uma mescla que dê certo. O primeiro tempo eu vi o jogo contra a Portuguesa de Desportos, não achei tão bom, mas o segundo tempo até que a Portuguesa Santista teve uma boa postura, quase empatou o jogo numa jogada, numa finalização de bicicleta do Washington. Então a expectativa é que o segundo jogo seja melhor, né? Bom, pega agora o São José, né? O próximo desafio da... São Caetano. São Caetano, é isso aí. O que dá para esperar? Eu acredito que a Portuguesa tem condições de conseguir a vitória, jogando dentro de casa. O São Caetano é uma boa equipe, empatou com o Santos B na estreia. Mas longe daquele São Caetano lá de 2000, né? Daquela época vai ser difícil repetir, mas o São Caetano tem um bom time. Mesmo assim, acredito que a Briosa tem condições de, jogando em casa com o apoio da torcida, buscar um bom resultado. Rodrigo, aproveitar a sua presença aqui, mudar de assunto, falar um pouquinho do Santa Portal. O canal do YouTube alcançou ontem 1 milhão de visualizações. É uma marca histórica, não é, Rodrigo? 1 milhão de visualizações. Sem dúvida. É um trabalho de toda uma equipe, né? Equipe liderada pelo presidente Marcelo Teixeira, com a supervisão do Marcos Bianchi, nosso editor-chefe, o Gustavo Klein, toda a equipe do Santa Portal e também do Sistema Santa Cecília. Isso mostra que o trabalho está evoluindo. A gente tem o Santa Portal aí numa reformulação, a gente teve uma nova home esse ano, blogs entrando no ar, todo um trabalho que está sendo desenvolvido e que a gente espera que dê muitos frutos aí, não só esse ano, no próximo ano, enfim. Vai dar, com certeza. Rodrigo, obrigado, viu? Boa noite para você. Obrigado, Irineu. Até a próxima. E a partir de amanhã acontece o torneio de futebol amador Neymar Juniors 5. O evento é organizado pelo Instituto do Crack na Praia Grande. Mais de 500 jovens de 53 países diferentes participam da competição. E hoje todos esses atletas conheceram o Museu Pelé em Santos.
A visita começou animada. Logo na entrada, dançarinos de hip hop recepcionaram os convidados. Alguns jogadores até arriscaram uns passos. A parte mais esperada da visita atraiu olhares de admiração. Jovens de 53 países diferentes conheceram a história do maior jogador de futebol de todos os tempos. Eles ficaram encantados. Ele é uma pessoa incrível e eu estou agradecido de estar aqui no museu e ver tudo isso. O jeito que ele joga, ele transformou e revolucionou o futebol. Um jogador muito bom, inspiração para muitos jogadores da Austrália. Ele era um jogador incrível, fez muitos gols e levou o futebol do Brasil para um outro nível. Ele desenvolveu o futebol do Brasil e levou para a Europa, onde eu vivo. Então nós devemos muito ao Pelé. Esses atletas vieram à Baixada Santista para disputar o torneio de futebol Neymar Juniors 5, amanhã e sábado, no instituto que leva o nome do craque, no Jardim Glória, em Praia Grande. É o maior evento de futebol amador do mundo, com 53 países sendo representados. E é importante que eles conheçam a cultura de Santos, da Baixada Santista, antes de participar do torneio? Sem dúvida, para estar sabendo a história que a cidade tem, né? E a história do rei do futebol, que é o esporte que eles também adotaram, né? Nos seus países e vieram para cá para conhecer Santos, para conhecer a Baixada Santista. E a Secretaria de Turismo, o Museu Pelé, recebe todos aí de braços abertos. E a edição de hoje fica por aqui. Você pode rever todas as reportagens no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/santaportal. Eu volto amanhã. Tchau.